segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Gostaria, portanto, de fazer a leitura dos 13 primeiros versos deste capítulo. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis viver, ou deveis ser, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Oremos. Deus eterno, nós nos prostramos diante do Senhor. Conhecemos e confiamos na Tua palavra, em Tuas promessas, e suplicamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, abra o nosso entendimento, o nosso coração, de maneira que sejamos instruídos por Ti, de maneira, Deus dos céus, que possamos aguardar aquele dia glorioso com grande expectativa. Abençoa a Tua igreja, nos edifique. Faça isso, Senhor, para a glória do Teu santíssimo nome. Nós Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-se que certo homem caminhava ao lado de um cemitério numa noite extremamente escura. O céu estava carregado e não se via uma estrela sequer. Conta-se então que uma garotinha que caminhava no mesmo sentido passou por aquele homem e, curioso, ele lhe perguntou: menina, você não tem medo de passar pelo cemitério a esta hora da noite? Então a menina respondeu: não, senhor, eu não tenho medo. Pode ver aquela luz brilhando pouco além do cemitério? Sim, estou vendo, replicou o homem. É ali a minha casa, é para lá que estou indo. Meu pai está me aguardando. Irmãos, essa parece ser a principal verdade que Pedro queria inculcar na mente dos crentes quando ele escrevia essa carta. Nossa vida não se resume no aqui, no agora. Nossa vida não se resume então somente naquilo que enxergamos. Nessas duas cartas, irmãos, Pedro tem sempre a preocupação de falar da realidade da vida cristã. E ele faz isso sempre em conexão
em conexão, irmãos, com a realidade da vida futura, em conexão da realidade que nós aguardamos, e para que os crentes jamais se esquecessem quem eles eram em Cristo Jesus e a esperança que deveriam aguardar. Pedro escreve essa carta para que eles guardassem as promessas do Senhor, para que eles vivessem a cada dia essas promessas. Irmãos, até que tudo isso não aconteça, até que a vida presente não seja substituída por um estado de glória eterna, a palavra de Deus define que tipo de pessoas devemos ser. À luz daquilo que aguardamos, irmãos, Pedro desafiou seus leitores, Pedro desafia a igreja, a mim e a você, a vivermos de acordo com a esperança, a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, porque como estrangeiros, como peregrinos que nós somos, não fazemos parte do sistema do mundo, estamos aqui, mas não pertencemos a esse lugar. Nossa residência permanente está além do cemitério. Os crentes, irmãos, a quem Pedro escrevia essa carta, estavam sendo massacrados, estavam sendo odiados, perseguidos brutalmente por causa da sua fé. E ao longo de todo esse capítulo que nós lemos, Pedro tem como propósito confortá-los, consolá-los, fortalecê-los. Ele faz isso lembrando a esses crentes de alguns fundamentos importantes que deveriam sustentar a sua fé, que deveriam sustentar a sua esperança em meio às turbulências, em meio a ventos contrários. Pedro, irmãos, ele faz isso porque não há nada mais deprimente do que quando o crente se esquece das promessas do Senhor, do que quando o crente se esquece do fundamento da sua fé. Não há nada, absolutamente nada mais deprimente do que quando o crente vive a vida presente, sem expectativa alguma na vida futura. Não há nada, irmãos, mais deprimente do que quando os valores dos céus são substituídos pelos valores da terra. Os crentes aqui estavam sendo tentados a esquecerem essas verdades. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, pelo seu eterno poder, Ele tem nos agraciado, Ele tem nos dado tudo aquilo que é suficiente, tudo aquilo que é necessário, irmãos, para que jamais nos esqueçamos que pertencemos a Ele e aquilo que devemos esperar. Suas promessas nos foram dadas precisamente com esse objetivo. Ele nos concedeu vida em Cristo Jesus, Ele nos deu o seu Santo Espírito, Ele nos deu a sua graça, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos protegido, Ele tem nos orientado, e dentre tantas outras coisas, irmãos, Ele também fez inúmeras promessas. Ele disse também que nos recompensaria eternamente. Ao longo dos séculos, irmãos, a realidade dessa promessa maravilhosa foi o cerne, foi o centro da expectativa cristã. Aqueles que vieram antes de mim, antes de você, eles viviam essas verdades, eles falavam dessas verdades, eles cantavam essas verdades. De maneira que tudo isso era muito claro na vida desses crentes. Essa esperança, essa bem-aventurança da igreja, esse era o maior desejo da igreja. Basta que olhemos os cânticos antigos. Eles falavam, irmãos, muito mais dos céus do que da terra. Eles falavam muito mais daquele dia em que haveríamos de estar com o Senhor, em que seríamos glorificados, do que os cânticos que temos vistos em nossos dias. A igreja esperava o tempo que seriam redimidos de todo sofrimento, de toda angústia. Não havia absolutamente mais, não havia nada mais que a igreja ansiava do que esse dia. Não é de admirar, irmãos, que a igreja primitiva encontrasse tremendo conforto com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, mais uma vez, que Pedro traz esse assunto à memória desses crentes.
porque, afinal, os fundamentos que sustentam essa lembrança têm o poder também, irmãos, de restaurar a nossa própria fé. Devemos, irmãos, trazer à nossa memória esses mesmos princípios, porque nós vivemos dias maus. Porque, irmãos, nós vivemos dias em que nunca foi visto um esfriamento tal como nós temos vivido em nossos dias. Devemos viver também, irmãos, nessa mesma expectativa, pois, como diz o Senhor na sua palavra, aquele que vem virá e não tardará. Essa certeza era tão real que os crentes do primeiro século saudavam uns aos outros com o termo Maranata, que quer dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Irmãos, qual a importância de viver essas verdades? Quando vivemos na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo, quando vivemos, irmãos, na expectativa do retorno da promessa da vinda de Cristo, certamente iremos demonstrar maior zelo espiritual, entusiasmo pelo trabalho do Senhor, porque reconhecemos que em breve estaremos com o nosso Mestre, com o Senhor das nossas vidas. Evidentemente, sabemos que o nosso inimigo não tem medido esforços para fazer-nos esquecer daquilo que ele disse, de suas promessas. Nosso inimigo tem, na verdade, concentrado suas forças com o propósito de desviar a nossa atenção. O brilho do mundo, irmãos, tem esse propósito: fazer com que nos esqueçamos daquilo que ele nos prometeu, fazendo com que nos esqueçamos, irmãos, de que o Senhor virá, como ele disse, fazendo com que nos concentremos nas coisas deste mundo, nos concentremos na realidade presente em detrimento da realidade futura. Ele tem agido assim, irmãos, ele tem sussurrado aos ouvidos de muitos, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Porque faz tempo que essas coisas foram ditas e todas as coisas permanecem como desde o princípio. Assim como falavam algumas pessoas contra a igreja nos dias de Pedro, irmãos, muitos têm sussurrado essas mesmas coisas, têm pensado nessas mesmas coisas. Irmãos, quando procuramos entender melhor o contexto em que esses crentes viviam, nós começamos a entender que, com o passar do tempo, aquela expectativa com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo parecia diminuir. Alguns crentes até começaram a duvidar que aquela esperança não era tão certa como no início haviam entendido. Assim, Pedro traz à memória daqueles crentes, bem como também a nossa memória, alguns princípios que eles deveriam considerar atentamente, como também devemos considerar. Então, irmãos, Pedro coloca diante daqueles crentes aflitos pela perseguição, confusos, dois fundamentos que jamais deveriam esquecer. Dois fundamentos que jamais devemos esquecer. Dois fundamentos, irmãos, que devem servir de esteio à nossa fé. Então, diante do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de chamar a sua atenção a isso, e com o propósito de fortalecer a nossa fé, com o propósito de guardar a esperança daquele dia eterno. Irmãos, o primeiro propósito, o primeiro fundamento é aquilo que os profetas falaram. Recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas. Irmãos, certamente não haveria exortação mais propícia do que essa para a igreja, como essa que Pedro faz aqui em sua carta ao escrever àqueles irmãos. Irmãos, ao longo do Antigo Testamento, os profetas falaram de muitas e muitas formas a respeito do julgamento divino. Num desses textos, o Senhor, através do profeta Isaías, disse: eis que o Senhor virá em fogo, e seus carros como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo da sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne,
e serão muitos os mortos da parte do Senhor. São nesses termos que os profetas falaram a respeito daquele dia. Sabemos, irmãos, que não apenas o Antigo Testamento expõe esse assunto, mas também dos 27 livros do Novo Testamento, 23 se referem explicitamente à volta do Senhor e ao juízo do Senhor. Mas Pedro aqui apela para as profecias do Antigo Testamento, que eram conhecidas, para encorajá-los a se manterem esperançosos, a se manterem com seus olhos voltados para aquele dia como uma realidade, como algo que certamente viria. Evidentemente que aqueles que faziam oposição à igreja, com essas indagações a respeito da volta de Cristo, ignoravam os fatos históricos. Irmãos, observe os sinais daquilo que tem acontecido no mundo, como o mundo tem mudado drasticamente. Essa carta não foi escrita unicamente para a igreja, no contexto em que Pedro viveu. Essa carta foi escrita a mim, foi escrita a você. Recorde daquilo que os profetas falaram. Irmãos, vivemos tempos de relativa paz, mas essa calmaria é por demais enganosa. Nosso inimigo, em algumas situações, ele tem mudado a tática. Ao invés de perseguir os crentes, como aconteceu em muitos lugares no passado, ele tem nos dado esse conforto, essa aproximação de estarmos juntos da palavra, como que muitos não têm percebido que ele continua com o mesmo propósito, o propósito do nosso inimigo, de nos afastar da nossa comunhão com o nosso Deus. Irmãos, os sinais estão à nossa volta e eles dizem que o dia do Senhor está próximo. No entanto, muitos estão vivendo como se o Senhor não viesse. Nosso inimigo continua trabalhando intensamente e nunca, como disse, a apostasia foi vista com tanta força. Irmãos, essa igreja a quem Pedro escrevia, essas pessoas conheciam as profecias, mas tinham propositalmente fechado os olhos à verdade, optando por ignorar os escritos bíblicos a respeito do juízo final. E nós sabemos que muitos fizeram isso porque amavam mais as trevas do que a luz. Pedro, irmãos, está chamando a mim e a você, Pedro está chamando a observarmos, irmãos, como todas as coisas foram criadas, e ele conclui dizendo: houve um início de todas as coisas e existirá um fim. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não se engane, irmãos, nosso inimigo, ele tem feito coisas absurdas, ele tem agido para que nos afastemos da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Olha, isso que você tem em suas mãos, esse é um livro antigo, esse livro não serve aos dias tecnológicos em que nós estamos vivendo. Essas promessas, elas caducaram. Não foi assim que o Senhor disse. Irmãos, quando criança tinha um cântico que eu costumava cantar, na verdade, toda a meninada da minha época, e esse cântico, numa de suas estrofes, ele perguntava: essa terra vai pegar fogo, e onde é que tu vai morar? Não vai ficar nem raiz nem ramo, e onde é que tu vai morar? O refrão então respondia: eu vou morar com Jesus no céu. Irmãos, esse julgamento, o juízo de Deus sobre a terra, ele é certo. Ele é certo. Como aconteceu nos dias do dilúvio,
ele virá pelo mesmo poder e autoridade da palavra de Deus. Portanto, não nos esqueçamos do que os profetas disseram. Aqueles que guardam essas verdades e vivem nessa expectativa, irmãos, mesmo diante do caos, mesmo diante da confusão generalizada dos nossos dias, esses hão de desfrutar de paz, a paz de Deus, a paz que está relacionada com a paz eterna, e essa paz com a verdade que conhecemos. Irmãos, quero chamar a sua atenção, pois aqueles que vivem nessa expectativa não vivem superficialmente essas verdades. Não. Pelo contrário, irmãos, eles são diligentes, eles são zelosos pela verdade, de modo que na volta do Senhor Jesus Cristo serão encontrados em paz, sem culpa, sem mácula. Sem dúvida que esse será um dia de surpresa para muitos, mas não para aqueles que aguardam esperançosos pela revelação da glória de Deus. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, irmãos. É um lembrete do apóstolo Pedro, de que ninguém será capaz de se esconder naquele dia, porque o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, trará à luz todas as coisas e manifestará os desígnios do coração dos homens. Portanto, o primeiro esteio, irmãos, o primeiro princípio de sustentação da nossa fé, nos adverte a palavra de Deus: não nos esqueçamos daquilo que está escrito. Passarão os céus e a terra, o Senhor disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas ainda, irmãos, um segundo fundamento da nossa fé colocada por Pedro aqui, para que também não nos esqueçamos daquele dia glorioso em que estaremos na presença do Deus Pai, é o caráter, irmãos, daquele que fez a promessa. São nesses termos que Pedro coloca: há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro, irmãos, está encorajando a igreja a não deixar escapar um fato extremamente importante. Que fato é esse? O fato é, irmãos, que na perspectiva de Deus, a perspectiva de Deus sobre o tempo é muito diferente da perspectiva humana. O tempo que passa é irrelevante do ponto de vista eterno de Deus. O que pode parecer muito tempo, como 1000 anos, aos olhos do Senhor é como o dia de ontem que se foi. No contexto aqui, irmãos, Pedro está afirmando que, embora o retorno do Senhor Jesus Cristo pareça distante para os homens, ele é eminente a partir da perspectiva de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Depois de falar para que não nos esqueçamos daquilo que os profetas falaram com relação à sua vinda, com relação ao juízo do Senhor que será derramado sobre a terra, Pedro aqui, irmãos, apela para que os crentes não se esqueçam do caráter daquele que fez a promessa. Irmãos, o argumento apresentado por Pedro aqui é simples. A razão para o retorno de Cristo não ser tão imediato é porque Deus é paciente, é porque Deus é longânimo, não é porque Ele seja um Deus indiferente com a situação daqueles que foram salvos, não. É tão somente porque, irmãos, Ele é misericordioso e aos nossos olhos parece retardar a sua vinda, a fim de que os pecadores, aqueles que não o reconheceram como seu Senhor, como seu Salvador, por sua graça, cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. No cumprimento de suas promessas, o Senhor está trabalhando exatamente de acordo com o seu plano eterno e perfeito.
Nada foge, irmãos, do seu poder soberano. Dito de outra forma, Ele não voltará até que cada pessoa que Deus escolheu seja salva. Não nos esqueçamos, irmãos, das profecias, bem como não nos esqueçamos do caráter daquele que fez as promessas, porque, irmãos, novamente, o juízo é certo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Na palavra de Deus, o dia do Senhor significa a extraordinária intervenção milagrosa de Deus na história humana. Irmãos, muitos não têm negado esse dia, não têm feito pelo menos isso com seus lábios, mas têm vivido de forma descuidada e irreverente, como se o Senhor não viesse, como se esse dia não fosse acontecer. Irmãos, com qual finalidade o Senhor fará isso? Com a finalidade de estabelecer o grande julgamento. Os profetas viram este dia como um dia sem igual, um dia maravilhoso, um dia em que os filhos de Deus estariam na presença desse Deus glorioso, um dia incomparável, um dia também de escuridão e condenação, o dia da desgraça, o dia da vingança do Senhor. São nesses termos que os profetas falaram a respeito desse dia. O dia em que o Senhor irá destruir completamente seus inimigos, revelar a sua glória, estabelecer o seu reino. Pedro escreveu, irmãos, que esse dia acontecerá como a chegada de um ladrão, o que significa que será um dia inesperado e pegaria muitos de surpresa. Seria certamente, irmãos, um dia desastroso para muitos. As pessoas podem escarnecer, zombar dos crentes, ridicularizar os crentes, dizendo: olha, a sua promessa caducou. Não tem sentido de vocês continuarem crendo nessas palavras que foram ditas há tanto tempo, porque tudo permanece como desde o início. Há um grande engano nessa teologia de vocês. Onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, esses insultos serão por pouco tempo. Lembra-se? Você lembra do dilúvio? O Senhor disse que como foi naqueles dias, também será em nossos dias. Houve um tempo em que a arca foi trancada por fora, e muitos daqueles que começaram a crer que de fato tudo aquilo aconteceria, tudo aquilo seria de fato a verdade. No entanto, já era tarde demais. Irmãos, à luz de tudo isso que nos é dito, os crentes deveriam esperar esse momento com grande expectativa. Os crentes deveriam falar desse momento para os seus filhos, para os seus netos, para aquelas pessoas que o rodeiam, como se eles estivessem prontos para fazer essa viagem maravilhosa. Irmãos, atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É assim que nos aconselha a palavra de Deus, e Pedro faz isso para que não percamos a esperança, para que a nossa fé não seja minada pelas dúvidas do diabo. Mantenha diante dos seus olhos as profecias, aquilo que o Senhor falou a respeito daquele dia. Não nos esqueçamos, irmãos, do caráter daquele que fez essas promessas. Esses são dois fundamentos essenciais à minha fé, à sua fé, à fé da igreja. Atente, irmãos, àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Irmãos, guarde essas verdades, porque para os nossos inimigos, para os inimigos do Senhor, o juízo eterno
será um dia amargo, será um dia de pesadelos inevitáveis, um dia como nunca foi visto na história da terra. Mas para os redimidos, para aqueles que pertencem ao Senhor, aquele dia significará o cumprimento da esperança, do sonho que se torna realidade. Nós nascemos para a sua glória. E naquele dia, irmãos, nós teremos certeza disso, de que viveremos eternamente para a glória do seu nome. Aquele cântico que conheci quando criança perguntava: meu amigo, estás preparado para subir quando Jesus vier? Você tem certeza que naquele dia glorioso estará diante de Deus? Você tem certeza que verá a sua glória? Você tem certeza que estará entre os redimidos? Entre aqueles que serão chamados benditos do meu Pai? Irmãos, viver nessa expectativa para muitos parece completa loucura. Loucura. Como vocês podem viver dessa forma? Completa loucura. Mas para mim, para você, deve ser tão real como a nossa própria existência, como a nossa presença nesse lugar. A nossa casa, irmãos, está além do cemitério, portanto, não nos esqueçamos daquilo que falaram os profetas. Eles falaram muito, de muitas formas, a respeito daquele dia. Guarde essa promessa. Viva a cada dia essa promessa. Esperando a sua vinda, porque, irmãos, a sua promessa não caducou. E sabemos que o Senhor faz distinção entre os seus servos e aqueles que não são seus servos. Ele sempre fez distinção, e naquele dia, irmãos, em especial naquele dia, nós vamos observar isso com uma clareza imensa. Não nos esqueçamos do caráter daquele que fez a promessa, porque aquele que prometeu certamente cumprirá. Que vivamos, irmãos, cuidadosamente enquanto aguardamos aquele dia, o dia em que seremos redimidos, o dia em que seremos glorificados, o dia, irmãos, o dia em que seremos libertos de todo mal e consolados de toda aflição, de todo aperto, de todo choro, de toda agonia, de todo sofrimento. João, quando fala a respeito daquele dia, quando ressalta ele a respeito daquele dia, ele diz que nós não mais haveremos de chorar. E o texto lá, irmãos, é enfático. O Senhor tirará dos nossos olhos toda lágrima. Não apenas enxugará, o Senhor tirará dos nossos olhos toda lágrima, de maneira que será impossível chorar. É assim que devemos aguardar aquele dia. O nosso Pai, irmãos, Ele nos espera. Portanto, devemos viver essas verdades, proclamar essas verdades, de maneira que toda a nossa casa esteja naquele dia diante do Senhor. Como disse, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. O mundo não tem vergonha de colocar diante de você, diante de mim, suas ideologias, seus ensinos. Suas verdades. Então nós não podemos, irmãos, em momento algum deixar de viver essas verdades, deixar de falar essas verdades. Porque naquele dia, todos saberão que aquilo que vivemos, aquilo que falamos, foi a mais pura verdade das promessas do Senhor. Irmãos, aquele dia se aproxima, o dia em que contemplaremos o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, para que também fôssemos semelhantes a Ele. O dia, irmãos, em que testificaremos a sua bondade por toda a eternidade.
Aguarde esse dia com grande expectativa, aguarde esse dia todos os dias. Aguarde, exalte o Deus da sua salvação, o Deus da nossa salvação, pois a sua promessa há de ser cumprida na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja. Ele prometeu vir, irmãos, e Ele não tardará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos preserve até aquele dia glorioso, até aquele dia em que estaremos na sua presença eterna. Amém. Vamos orar.